Vamos abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 17 ao 22. Vamos ouvir com atenção e com carinho a palavra de Deus. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem a seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações nesta noite. Certa vez, um homem rico correu para Jesus e lhe fez uma pergunta: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Esse moço rico, que foi a Jesus Cristo, foi ter com Jesus, não estava procurando alívio para uma doença do corpo, nem foi pedir por um filho, nem mesmo por um sofrimento, nem por coisas materiais. Ele foi a Jesus querendo uma coisa, preocupado com uma coisa: a vida eterna. Esse jovem também demonstrou grande interesse em ver a Jesus, a ponto de correr até ele, porque o texto disse que ele correu. Talvez estivesse com receio de que Jesus fosse embora dali sem alcançá-lo. Em Lucas 18:18, ele é chamado de príncipe. Vamos ver lá. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A sua versão diz um homem de posição, mas a outra versão, a versão Almeida Fiel, ela fala príncipe. Então, talvez ele fosse um líder de sinagoga, ou de um jeito ou de outro, ele era de fato um líder destacado em Israel. Diferente de outro líder em Israel, Nicodemos, que procurou Jesus de noite, esse homem procurou Jesus de dia e abertamente. E mais um detalhe, irmãos: o moço, o texto diz, se ajoelhou perante o Senhor Jesus
E com isso ele estava mostrando respeito por Jesus Cristo e por sua palavra. O moço reconheceu que Jesus Cristo era um bom mestre, mas não reconheceu que Jesus fosse o seu Senhor, o seu Salvador. Ele o chamou de bom mestre. Jesus disse a ele o seguinte: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. O moço respondeu a Jesus: tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus não disse que era mentira dele. Pelo contrário, Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a sua cruz e segue-me. Alguém tem aqui a versão Almeida Fiel? Alguém tem? Se não tem, eu vou emprestar a minha para ser lido, porque nesta versão está aqui acrescentado algo que eu julgo importantíssimo para que alguém alcance a vida eterna em Jesus Cristo. Porque a vida eterna, irmãos, não é alcançada dando o que temos aos pobres. Só por isso não. Para se alcançar a vida eterna, é preciso morrer com Jesus Cristo na cruz, ressuscitar com Ele, para receber a vida de ressurreição, que é a vida de Cristo, que é a vida eterna. Aí então nós vamos ter vida eterna, porque a vida eterna é a vida de Cristo em nós. Mas antes é preciso morrer, tem que passar pela morte, a morte da nossa vida velha em Cristo, para ressuscitarmos com Cristo. E Deus já nos ressuscitou, diz a palavra, porque Jesus Cristo já morreu e nós com Ele morremos. Ressuscitou já, e nós também já fomos ressuscitados com Cristo, segundo a palavra de Deus. Mas nós precisamos crer, e ao crer nós experimentamos a nossa morte com Cristo, experimentamos a nossa ressurreição com Cristo, e algo maravilhoso demais, a vida de Cristo em nós, Jesus Cristo em nós, vivendo a sua vida. Então, se você está no texto, leia para nós. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse:
falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso... Tá bom, até aí. Eu queria mesmo este versículo aí que fala: toma a cruz e segue-me. Toma a sua cruz e segue-me. Esse homem, ao que parece, era sincero, ético e observador dos mandamentos por Jesus citados. Mas ele não estava salvo. Por que ele não estava salvo? Notamos que ele não estava salvo pela pergunta que ele fez a Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Ele parece que reconhecia que necessitava de vida eterna, mas ele não tinha vida eterna. Porque ele foi perguntar para Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? Então ele não tinha vida eterna, porque se ele tivesse vida eterna, ele não teria perguntado. E parece também que ele reconhecia que vida eterna era a sua maior necessidade. Mas como obtê-la? Ele não tinha vida eterna e nem sabia como obtê-la. Notamos pela sua pergunta também que ele queria que Jesus lhe desse uma receita de como fazer para se obter a vida eterna. Mas Jesus não deu nenhuma receita, nenhuma instrução nesse sentido, no sentido de como fazer para se obter, se conseguir a vida eterna. Jesus não deu nenhuma instrução de como fazer para se obter a vida eterna. Por quê? Porque a vida eterna não é uma conquista nossa. A vida eterna nos é dada por Deus em Cristo. Além disso, a pergunta do moço é uma pergunta tipicamente religiosa: que farei para herdar a vida eterna? Que farei? O que eu tenho que fazer? É também uma pergunta um pouco incoerente. Por quê? Porque você herda o que lhe deixaram. Você não herda aquilo que você construiu, que você fez. Você herda aquilo que alguém fez para você, que alguém conquistou para você, que alguém construiu para você. Mas há algo interessante nessa pergunta. O quê? Ele sentiu a necessidade de vida eterna. Ele percebeu que precisava de vida eterna, que ele não tinha vida eterna. E mais importante, a coisa mais importante é que ele foi no lugar certo, porque as pessoas buscam vida eterna nos mais diversos e variados lugares, na igreja, em lugares santificados, nas religiões, nas obras, na oração,
Ele foi aquele que é a vida eterna. Ele foi a Jesus. Jesus é a vida. Ele foi diretamente a fonte da vida, que é Jesus. Ele foi aquele que é a vida. Jesus disse isso várias vezes: eu sou a vida. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Acerca de Jesus Cristo, a palavra diz categoricamente: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O moço rico foi ao lugar certo, procurar o que ele desejava: vida eterna. Mas o moço rico não ganhou a vida eterna. Ele não recebeu vida eterna em si mesmo. Ele foi embora sem aquilo que ele procurava, que ele não conseguiu na sua religião da melhor qualidade, porque ele mesmo respondeu que obedecia os mandamentos desde a mocidade. Ele foi embora sem a vida. Por quê? Eu chamo a vossa atenção para a resposta de Jesus ao moço rico. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Jesus disse algo fundamental para alguém ganhar a vida eterna. O que Jesus disse? Vem, toma a cruz, segue-me. Jesus está dizendo: tu queres vida? Então venhas comigo. Morrerás em mim na cruz e terás a vida eterna. Depois de morto e ressuscitado em mim e comigo, eu vou ser a tua vida eterna. Eu vou ser o teu tesouro inestimável. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo nos levou a morrer com Ele morremos e também ressuscitamos. Agora Cristo é a nossa vida, Cristo é a minha vida, Cristo vive em mim a sua vida justa e santa. Mas o homem rico, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, segundo o texto sagrado. Embora amasse
aquele jovem, porque Jesus, olhando para ele, o amou. Jesus não concedeu a vida eterna para ele, porque ele também não estava disposto a tomar a cruz, como Jesus propôs para ele. Jesus não concedeu a vida eterna ao jovem, porque ele não estava disposto a tomar a cruz, isto é, morrer nela em Cristo, com Cristo. Uma cruz é um lugar de morte. Na época em que Jesus disse isso, e Jesus disse isso em outras ocasiões aos seus discípulos, uma cruz era um instrumento e também um lugar de morte. Tomar a cruz significa morrer nela, em Cristo, pelo corpo de Cristo. E nesse caso, Jesus nos levou a morrer à cruz e nos fez morrer com Ele em seu corpo. É exatamente o que significa tomar a cruz. O que é tomar a cruz, irmãos? Tomar a cruz, porque tem muita gente que pensa assim: cruz é um sofrimento. Eu estou levando a minha cruz. Aí você vai ver o que é um sofrimento. É alguma coisa desagradável pela qual ele está passando, é um fardo, é a perseguição, é alguma coisa assim, é alguma coisa que está causando incômodo, está fazendo uma pessoa sofrer. Mas cruz não é nada disso. Cruz é morte, e morte com Cristo na cruz. É exatamente o que significa tomar a cruz. A morte de Jesus é um fato histórico. A morte de Jesus é um fato histórico. E a nossa morte com Cristo é um fato de fé. Porque eu não vi acontecer, eu não senti, mas eu preciso crer na palavra de Deus, que afirma que Jesus me levou a morrer com Ele, e que eu estou morto com Ele. Não estou sentindo nada, mas estou crendo no que a palavra de Deus afirmou acerca da minha morte com Cristo. Tomar a cruz é reconhecer que aquela cruz era minha. Aquela cruz era minha. Tem um texto que fala assim que João fala que Jesus levou a sua cruz, ele carregou a sua cruz. E o interessante é que ele usa aqui sua cruz. Mas aquela cruz, antes de ser Jesus, era minha, porque eu que merecia morrer, não Jesus. E Jesus, por amor, tomou aquela cruz para Ele. Ele fez da minha cruz dele. A minha cruz é dele, e agora a cruz é dele mesmo, porque ele assumiu a cruz, a minha cruz. Mas ao tomar a minha cruz e morrer nela, ele me fez morrer com ele. Então, tomar a cruz é reconhecer que Jesus não morreu sozinho, que havia mais gente lá. Eu estava lá. Eu estava lá. Se você crê, você pode dizer também: eu estava lá. E eu morri com Cristo. Se não morrermos com Cristo, não teremos a sua vida eterna em nós mesmos. Viu, irmãos? Se não morrermos com Cristo, não teremos a vida eterna em nós mesmos. O jovem queria a vida eterna, mas não queria morrer
para obtê-la. Ele preferiu a sua vida pecadora e perdeu-se com ela. Se não se arrependeu, neste momento ele está no inferno. Diz a palavra que, pesaroso desta palavra, retirou-se triste. O jovem foi embora triste e continuou sem a vida que ele almejou. Ele decepcionou com Cristo por achar que Jesus não valia a troca. Jesus estava dizendo: vamos fazer a troca, a sua vida pela minha, as suas riquezas pelas minhas riquezas, o seu tesouro pelo tesouro que eu sou em você e vou ser em você. Mas ele achou que não valia a pena, por isso ele ficou triste e foi embora. Alguém pode achar que a tristeza do moço foi meramente por causa das suas riquezas que ele não quis repartir com os pobres. Mas eu acho que tem mais coisa nesse sentido. Eu penso que ele ficou triste por entender que Jesus não valia a troca. Agora eu vou andar com o Senhor, junto com esses discípulos aí. Eu vou atrás do Senhor, o que vai ser de mim? Então ele achou que a troca não valia a pena. Abrir mão de tudo por Cristo. Ele achou que não valia a pena. Você já abriu mão de tudo por Cristo? Ou você também acha que não vale a pena? Se eu aceitar pela fé isto tudo, eu vou ter que abrir mão de muita coisa. Eu vou abrir mão de muita coisa. Então não vai dar. Este jovem não fez como Paulo. Em Filipenses capítulo 3, versículo de 7 até o 10. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade e do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Paulo abriu mão de tudo. Não só abriu mão de tudo, mas também considerou como refúgio, esterco, para ganhar a Cristo. Querem ver o que ele perdeu? Volte lá para o capítulo 3 de Filipenses. Filipenses capítulo 3. E aqui está a situação de muita gente que não quer abrir mão por Cristo.
Então aqui está. Veja o versículo 3, nós vamos seguir aí. O 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Tá bom até aí. Vira, irmãos. Olha o que diz a palavra. Ele era circuncidado ao 8º dia. Ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, ele diz: fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, toda essa religião que ele colocou, toda essa coisa que ele coloca aqui como dando lucro para ele. Ele diz aqui: mas o que era para mim, ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Escória. A minha religião é escória. Tem muita gente que ainda tem a mente religiosa, está ainda lembrando da religião, das coisas religiosas da igreja. Você não vai nascer de novo. Você precisa considerar como escória tudo aquilo que não tem nada a ver com o Evangelho. Foi o que Paulo fez. E ele deseja mais. E seja achado nele. Olha o que Paulo queria. Eu quero estar em Cristo. Eu quero ser achado nele. E foi nele que Cristo nos colocou, pela atração na cruz. Com ele morremos e também ressuscitamos. E ser achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. E ele quer mais. No verso 10, ele diz: para conhecê-lo. Eu quero conhecer Jesus Cristo e continuar conhecendo revelado em mim, vivendo em mim, em comunhão, intimidade e amor, para conhecê-lo. E o poder da sua ressurreição. Como é que nós conhecemos o poder da ressurreição? Como? Experimentando a ressurreição com Cristo. Mas para experimentar a ressurreição com Cristo, eu preciso ter passado pela morte com Ele. E a comunicação dos seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte.
O que significa ser feito conforme a morte de Jesus? É morrer com Ele, é ter a mesma morte com Ele na cruz. Só que a morte dele é a base para tudo, é a redenção. E a minha morte com Ele, é aí que eu vou ficar sem a minha natureza perversa, meu velho homem, vai morrer a minha vida ímpia e perversa para ganhar a de Cristo na ressurreição juntamente com Ele. O moço rico não quis isso, e muita gente na igreja não quer também. O moço rico achou que ele ia sair perdendo se fizesse a troca. Se tivesse ido com Jesus, teria encontrado a vida eterna, a vida que ele tanto necessitava. Esse cara teve o maior privilégio da vida dele, mas não soube aproveitar. Ele recebeu um convite do próprio Jesus: vem, toma a cruz e segue-me. Venhas comigo, eu vou te identificar no meu sacrifício na cruz. Venhas comigo, eu vou te identificar no meu sacrifício na cruz, vou te crucificar comigo, eu vou te ressuscitar comigo e te dar a minha vida, a vida eterna. Mas o jovem não quis. Ele não conseguiu enxergar em Jesus a sua riqueza inestimável e eterna. Ao invés de ficar com uma coisa só, ficou com muitas coisas e foi para o inferno, se não se arrependeu. É o que acontece hoje com as pessoas. Não querem Cristo somente, querem Cristo e algo mais. E assim, essas pessoas perdem aquilo que é de mais importante para elas, a vida eterna, Jesus Cristo. O moço rico viu Jesus com preconceito e não como a coisa mais necessária e insubstituível que lhe faltava. Jesus falou: falta uma coisa. O que faltava para ele? Faltava Cristo, a vida eterna. Para alcançar esta vida eterna, você precisa aceitar pela fé a sua morte com Cristo na cruz. Aceitando pela fé a sua morte com Cristo na cruz, você encontrará a vida eterna em seu interior. Mais do que isto, você encontrará Jesus Cristo revelado no seu interior e vivendo em você a vida eterna, vida justa e santa. Romanos 6:22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Jesus nos libertou do pecado para colocar em nós a sua vida eterna. É sendo liberto do pecado que se pode chegar à vida eterna. Muita gente diz: eu tenho certeza de vida eterna, mas vive no pecado. Eu tenho certeza de vida eterna. Você tem certeza de vida eterna? Tem. Mas e o pecado? Não, o pecado, eu ainda sou pecador, eu ainda vivo no pecado. Não tem jeito.
Tem gente que ensina que somos salvos, mas continuamos na prática do pecado. Isso não tem base nenhuma na palavra de Deus. Qualquer pessoa que você vira defendendo o pecado, ela não está defendendo com a palavra de Deus, não. Ela está defendendo ela mesma. Ela está defendendo ela mesma, a experiência dela mesma no pecado. A vida de Cristo vivificou meu espírito, tornou-se a vida da minha alma e se manifesta no meu corpo. Cristo vive em mim, mas não vive pecado. Cristo vive em mim. Em mim significa no meu ser inteiro. É Cristo vivendo em mim a sua santidade. A minha santidade é Cristo. Vida eterna no pecado não existe, irmãos. Não existe. Se você quer a vida eterna, no pecado Deus não tem. Nem Deus tem, nem o diabo tem. Porque Deus só tem vida eterna. Pecado ele não tem. E o diabo só tem pecado. Vida eterna ele também não tem para dar. Só Deus tem vida eterna para dar. E a vida eterna é em santidade, porque essa vida eterna é a santidade de Deus em nós. Que o Espírito Santo nos ajude a tomar a vida de Cristo de maneira real na nossa experiência. Que o Espírito Santo nos ajude a avaliar a vida de Cristo em nós. Eu morri em Cristo na cruz e Cristo agora é a minha vida. Creia já a sua morte com Cristo e você encontrará a vida de Cristo operando em você. Não tem outro jeito, irmãos. Não tem outro jeito. Ou nós cremos a nossa morte com Cristo, ou não haverá nenhum jeito para nós. Estamos perdidos, definitivamente, né? Não fique nessa não, viu? Renuncie tudo. Não faça como o moço rico e nem como aquele rapaz que eu contei a experiência para os irmãos. Porque é preciso renunciar tudo para receber o tudo que é Cristo em mim. Tá? O moço rico não era religioso? Você está pensando que o moço rico era religioso igual você era? Igual eu era? Rapaz, eu era um religioso idiota. Agora o moço rico sim era religioso. Porque quando ele falou assim, como é que diz lá Jesus falou? Não adulterarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, não matarás. E foi falando um monte de coisa. Honra pai e mãe. Ele disse assim, tudo isto tenho feito desde quê? Agora você está achando que passar a mocidade de maneira sem se envolver com mulheres é fácil? Porque Jesus disse assim, não adulterarás. Ele disse, olha, desde a minha mocidade eu guardo isso. Você está pensando que é fácil? Esse sim, era dos bons. E Jesus falou para ele, você tem que morrer comigo, cara. Você tem que passar para a cruz. Não, o senhor não está considerando tudo isso. Não, não estou, mas tem que morrer. E a hora que você morrer, você vai ver, puxa, aí acaba tudo. E aí vai ser bom, viu, irmão Pena? Por quê? Porque não sou eu mais tentando evitar o pecado, de tudo quanto é jeito. Agora é Cristo em mim, não deixando adulterar. É Cristo em mim, não deixando mentir. É Cristo em mim, sempre Cristo em mim, não deixando defraudar alguém.